E nós precisamos ter essa visão. E é por isso que o mundo, muitas pessoas da igreja estão se perdendo hoje. Porque ela diz, mas fulano de tal estava falando a palavra, mas fulano de tal estava no púlpito pregando a palavra, e depois nós descobrimos que o fulano estava em adultério, e depois nós descobrimos que o fulano batia na esposa, e depois nós descobrimos que o fulano roubou a igreja, e aí por conta disso as pessoas deixam de crer no evangelho. O que o evangelho tem a ver com os erros das pessoas? Nada. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não desprezar a voz de Deus e a palavra de Deus só porque as pessoas falharam. Entenderam? Pelo contrário, nós como cristãos temos que estar muito atentos acerca dessas coisas, porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Nos últimos dias os homens serão egoístas. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. A Bíblia está clara, deixando bem claro para nós isso. Então quando nós vemos isso acontecendo na vida dos homens, não pode nos causar espanto nem surpresa, porque isso é o que a Bíblia já anunciava há 2000 anos atrás. O que nós temos que fazer é saber discernir entre o que é a palavra de Deus, o que é que Deus está falando, o que é que Deus manda, o que é que Deus pede, e o que os homens estão fazendo. E nunca, jamais querer fazer as mesmas coisas que esses homens estão fazendo. Pelo contrário, se a gente não puder orar por eles, deixa quieto, nem fala nada. Sabe por quê? Porque Deus vai ter um tratamento específico com cada um. Jesus diz, é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Melhor seria colocar uma pedra de mó no pescoço e se lançar ao mar. Está entendendo? Porque o juízo que Deus vai ter com essas pessoas que trazem escândalo é tremendo, é terrível. Então nem fica, estressado. Deus olha para aquilo que Deus está falando. Olha para aquilo que Deus está te pedindo. Olha para aquilo que Deus está pedindo para a igreja dele. Porque é isso que nós temos que ouvir. É isso que nós temos que obedecer. É isso que nós temos que nos curvar. É a isso que nós temos que curvar. O pastor Hernanes é um pastor lá da igreja do Luciano Subirá. E eles têm falado muito sobre avivamento nesses dias. Deus fala com todos os homens, estão dizendo aqui o Eliton Oliveira. O Eliton, Deus fala com todos, tá? Só que, se a pessoa não dá ouvido, Deus deixa de falar. Mas Deus fala com todos. Deus fala com o traficante lá dentro da boca. Deus fala com o adúltero lá dentro do motel. Deus fala com todo mundo. Deus fala com o pai de santo. Deus fala com aquela pessoa que está invocando espíritos. Deus fala com ele. Está entendendo? Agora, dar ouvido cabe a cada um de nós. Amém, Jesus? Mas que Deus fala, Deus fala. Aí, na medida em que nós damos ouvido, Deus vai falando. Se a gente para de dar ouvido, aí Deus também para de falar. Por isso que é muito específico para cada um. Deus fala com cada um de forma diferenciada, porque Ele sabe a linguagem que Ele pode alcançar o coração de cada um. E Deus fala conforme Ele consegue falar com aquela pessoa. A linguagem que Deus usa para falar comigo, para falar com você, são linguagens que a gente entende. Não tem como a gente não entender quando Deus está falando com a gente, porque Ele é muito específico. E Ele sabe usar, tá, a linguagem, os métodos, os sinais, tudo aquilo que nós vamos entender que é Ele que está falando. Amém, Jesus? Então não tem dúvida no nosso coração quando Deus fala conosco. O problema é que muitas vezes nós não queremos ouvir. E aí quando a gente não quer ouvir, Deus para de falar. Tá bom, Elton? Mas Deus fala com todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Quando Jesus morreu por todos. Jesus não morreu pela igreja de crente. Jesus morreu por todas as pessoas. Agora, é claro que todos os que aceitarem a Jesus deverão ser crentes. Deverão crer que realmente Ele morreu. A palavra crente vem da ação de você crer. Entendeu? Então, todos que creem em Jesus são crentes. Amém? Então, vamos lá. O pastor Hernandes, então, em uma dos seus ensinos, diz que o problema não é falar com Deus, mas sim é Deus falar conosco. Por quê? Porque muitas vezes nós não ouvimos Deus falar. Muitas vezes nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos entender a voz de Deus. E aqui na Bíblia fala várias pessoas que Deus tentou entrar em contato com ela em algum momento da história dela e ela não conseguiu discernir que era Deus que estava falando. E isso acontece com a gente também. Muitas vezes Deus está dando um direcionamento, muitas vezes Deus está falando com a gente, muitas vezes Deus está chamando a nossa atenção, muitas vezes Deus está tentando melhorar a nossa caminhada e a gente não entende. A gente não entende, tá? Então, precisamos entender isso. Você fala com Deus, Deus também fala com você. Mas o que acontece? Muitas vezes nós não entendemos Deus falar, tá? Então, a primeira forma que Deus fala com a gente
É através da Bíblia. Aí alguém pode dizer, mas se a pessoa não lê a Bíblia, aí Deus vai uma outra forma de falar com ela. Entendeu? Se a pessoa não tem Bíblia, se a pessoa não conhece Bíblia, se a pessoa não vai à igreja, se a pessoa não dá tempo para Deus, Deus vai falar com ela de alguma forma. Eu quero dizer para vocês, eu aceitei Jesus no meio da rua, eu não aceitei Jesus na igreja. Deus falou comigo no meio da rua. Eu me converti no meio da rua sozinho, eu e Deus. Então deixa bem claro para mim e para você, que Deus fala sim com a gente. E você não precisa estar dentro de uma igreja para Deus falar. É claro que quando você se converte, você vai ter que participar de uma igreja. Mas Deus não vai falar só dentro da igreja. Deus fala em qualquer lugar, a qualquer momento, Deus fala. Se houver uma necessidade, Ele fala. Mas a forma mais clara de Deus falar é por meio da palavra dele. Deus escolheu a palavra dele para falar conosco. Por isso que quando você lê Bíblia, quando você estuda a palavra, quando você vai numa igreja e ouve uma mensagem, é claro que Deus vai falar com você. É muito comum as pessoas irem para a igreja e elas dizerem assim, alguém falou minha vida para o pastor, porque tudo que ele está falando lá em cima, está pregando, está falando tudo da minha vida. Eu não vou mais naquela igreja não, falaram da minha vida, não é possível. Ele conhece tudo. Não é que o pastor conhece, é que a palavra de Deus ela é viva. E quando alguém começa a falar a palavra de Deus, na unção de Deus, no poder de Deus, ela vai falar com o ser humano. Não é só você que Deus está falando, Deus está falando com muita gente ali dentro. Deus está falando com todas as pessoas que estão dando ouvido. Entenderam? Nós precisamos ter esse entendimento. Porque Deus quer falar conosco. E a maneira como Ele quer falar é por meio da palavra de Deus. Amém, Jesus? Ele fala com a própria boca dele. Então, é isso que eu estou dizendo. A boca de Deus é a Bíblia. A boca de Deus para falar conosco é a palavra. Só que Ele vai usar uma pessoa para transmitir isso para você. Ou então, se você ler, Deus vai falar direto com você. Mas Deus vai falar. O interessante é nós entendermos que Deus vai falar. Deus, Ele vai falar e Ele quer falar. Tá? Essa condição de nós não termos a voz de Deus, nós não temos a direção de Deus, deixa claro o quanto nós estamos deixando de nos valer de uma ferramenta importantíssima para nós vivermos uma vida melhor nessa terra. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que conhece passado, presente e futuro. É um Deus que tem poder para mudar todas as coisas. Então, se eu ouço a voz dele, eu vou ser, com certeza, vou me livrar de um monte de enrosco, de um monte de coisa errada. Porém, eu preciso ouvir a voz dele. Então, a primeira forma de Deus falar com a gente é por meio da sua palavra. Quem despreza a palavra de Deus está desprezando, eu posso dizer assim, a nata do relacionamento com Deus. Porque é através da palavra que Deus quer falar conosco. 2 Timóteo 3:16, 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Paulo diz para Timóteo o seguinte, que toda a escritura é inspirada. Estamos tendo um dilema agora. As pessoas estão querendo mudar os textos sagrados para poder se adaptar ao erro que a vida delas estão querendo viver. Então elas querem mudar a Bíblia, dizendo assim, olha, a Bíblia está dizendo aqui, mas isso aqui que a Bíblia está falando não está certo, então nós vamos mudar isso aqui, porque o comportamento da humanidade está indo para cá e a Bíblia está dizendo para lá. Então vamos mudar aqui. Não, não se faz isso. Muda a vida da pessoa em relação à palavra. Porque o que Deus mandou é o que tem que ser feito. O que Deus pediu é o que nós temos que fazer. Porque senão, querido, não adianta Deus falar. Por que Deus parou de falar com muitos? Porque a pessoa não ouve a voz de Deus. Porque a pessoa não quer obedecer a voz de Deus. A pessoa quer caminhar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, e ela não ouve a voz de Deus. Aí quebra a cara, sofre lá na frente e depois reclama com Deus. Aí fala, puxa vida, Deus não me ama, puxa, Deus não existe, puxa aí. Por quê? Porque ela não quer fazer o que Deus pede. Quer andar segundo os seus próprios conceitos, sua própria visão. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, que a Bíblia, ela é a maneira clara de Deus falar conosco. Nós temos que ler a Bíblia, pessoal. Tá? Ontem, acho que antes de ontem, acho que foi ontem, eu terminei 20 vezes que eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Fora os estudos bíblicos, fora o seminário que eu fiz, na época eu tive que fazer várias consultas, várias leituras que a gente faz na igreja, fora as mensagens que a gente prega, fora os ensinamentos que a gente tem que estar. Fora isso, de capa a capa, uma leitura 20 vezes. Eu terminei de ler a Bíblia ontem, entendeu? Já comecei Gênesis de novo, já li 5 capítulos de